capítulo 4, o segundo livro do Novo Testamento. Segundo livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 4. Se eu errar em alguma leitura, me perdoe porque o óculos não veio. Eu fiz uma turnê ontem, saímos de Angra até o Forroxo, Barra Mansa, vimos para cá, o óculos ficou em Angra. Ainda bem, fica meu Forroxo, que é o mais complicado. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Queremos começar no versículo 3. Marcos, capítulo 4, começando no versículo 3. Após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Marcos 4, versículo 3. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado a saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. E dizem-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que receberam a palavra, a semente, sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporâneos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a palavra, a semente, entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e a ficam frutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Amém? Podemos aceitar? Queridos, parábola. O que é uma parábola? É uma história que é contada para esclarecer, para ilustrar, para dar exemplos a uma verdade espiritual. Então Jesus fazia muito isso. Ele contava uma história do dia a dia para mostrar, para as pessoas entenderem o que era a realidade espiritual. Então, parábola é uma história que ilustra um fato espiritual. E a parábola do semeador, ela já foi pregada de várias maneiras, eu já ouvi, já li. Primeiro, tem pessoas que falam sobre o semeador. Aí Jesus explica: o semeador é aquele que leva a palavra, aquele que prega a palavra. A terra, muitos consideram como o coração das pessoas. 4 tipos de corações diferentes. Mas nessa noite, queridos, eu não quero falar nem do pregador, nem da semente e nem dos corações. Eu quero falar para você, e até para mim também, as barreiras de se manter cristão. Vamos ser sinceros, queridos, ser cristão não é uma das coisas, não, é a coisa
mais difícil do mundo. Amém, igreja? Amém. Porque vamos imaginar aqui, o médico acabou o plantão dele, ele faz o que ele quiser, não é? O mecânico acabou o plantão dele, faz o que ele quiser. O policial faz o que ele quiser. O cristão, ele é cristão 24 horas por dia. Até o sonho dele tem que ser cristão. Quando ele vai almoçar, ele tem que ser cristão. Quando ele vai dormir, tem que ser cristão. Jantar, trabalhar, andar de ônibus, ele tem que ser cristão em todo o tempo. E para nos conservar cristão, nós temos Deus, temos o Espírito Santo da palavra, mas nós temos algumas barreiras em nossas vidas. E nós vamos analisá-las nesse momento, segundo o texto aqui. Olha aí na sua Bíblia, o versículo 15. Eu já li isso aí? Marcos 4,15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo, mais alto, vem logo, e tira a palavra que foi semeada. A sua primeira barreira para você vencer se chama Satanás, o diabo. Você ouve a palavra de Deus e ele usa de tudo para tirar essa palavra do seu coração. Ele quer falar no seu ouvido: isso é mentira, não é desse jeito que acontece, olha, não é bem assim, olha, não vale a pena. Uma vez, lembrei dessa historinha aqui. Houve uma reunião de capetas, é bem uma história, né? Reuniu todos os capetas: capetão, capetinho, capeto loiro, capeto branco, capeto queimado do sol. Era capeto que acabava mais. Aí chegou o chefão e falou o seguinte: olha, esse tal de crente, a pessoa já pensa, os demônios, calma, eles estão crescendo muito, tem muita gente se convertendo, o que nós vamos fazer? Aí levou um capetinho lá de trás: vamos matar todo mundo, vamos matar. Rapaz, se matar crente vai para o céu, não adianta. Vamos falar que isso tudo é mentira, vamos falar que é mentira isso, não adianta. Aí levantou um capitão lá, cabelo branco já, de mais idade. Ele falou o seguinte: olha, vamos falar que Jesus Cristo salva. Aí todo mundo, os capetas, né? Todo mundo olhou para ele: vamos falar que o céu é bom. Aí a pessoa já levantou um garfo para bater nele, né? Vamos falar que Deus é bom, mas vamos falar o seguinte: que não precisa ser agora, pode ser depois. Vamos falar que tudo que eles pregam é verdade, mas eles não têm que se tornar cristão agora. Nesse meio tempo, a gente vem e ceifa a vida deles. E é isso que o diabo faz constantemente. O maior inimigo seu do cristianismo é Satanás. É o diabo o seu maior inimigo. Ele às vezes não vai contar mentira para você. Ele vai falar: tudo bem, você pode ser cristão, mas não tem que ser cristão 100%. Quando ninguém estiver olhando, você pode fazer o que você quiser. Depois, não está escrito na Bíblia, se você pedir perdão, ele perdoa. É isso que ele faz. Então o nosso maior inimigo para continuarmos sendo cristão é Satanás. Ele vai usar de tudo para te enganar, para colocar dúvida no seu coração, para colocar desânimo no seu coração. Para, não, você não precisa disso hoje na igreja, não. Culto tem todo dia. Uma vez eu perguntei a uma pessoa assim: por que você não foi na escola dominical? Não, sabe o que é, pastor? Foi aniversário de um amigo meu, foi churrasco no domingo de manhã. Aí eu pensei assim: bom, a escola dominical tem todo domingo, o aniversário dele uma vez por ano, qual o problema de eu faltar? Nenhum. Mas é em grão que galinha enche o papo. É em falta que o cristão esvazia o coração. Então, queridos, a primeira barreira que nós temos para ser cristão se chama Satanás. Ele trabalha na sua mente. Quer ver uma coisa que o diabo faz muito? Está todo mundo aqui na igreja, não está? Todo mundo bem. Você está com a Bíblia debaixo do braço, chega em casa, aí acontece um problema. O Aurelio chega em casa, aí não tem janta. Aí já, dona Raimunda, crentinha esse, está nervoso, pronto. O diabo é terrível. Aí chegou a missionária lá para viajar, a bolsa dela toda bagunçada. Mirielle, cadê minha bolsa? Vai, mas a senhora não é crente? O que uma coisa tem a ver com outra? Uma coisa tem nada a ver com outra. Mas o que é isso? O diabo tentando te confundir. Ele quer te convencer que você não consegue ser crente. Ei, mas eu e você somos crentes, é pela graça de Deus. É porque Deus nos escolheu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Pelo contrário, eu costumo dizer para as pessoas que as piores pessoas do mundo estão dentro da igreja. Que aqui é o último lugar. Se aqui não der jeito na pessoa,
Deus tem que levar para o céu. Então o primeiro inimigo nosso para ser cristão se chama Satanás. Mas tem um segredo. Sabe qual é o segredo? A Bíblia nos ensina o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá. Olha o seu irmão falar: resiste o diabo e ele vai fugir de você. Como que é resistir o diabo? Queridos, não vamos nos enganar. Vamos ser sinceros. Você sabe quando uma proposta vem do diabo. Você sabe. Você acabou de sair da igreja, falou: nossa, que calor, né? O Luciano falou: bem, que calor. Eu podia tomar uma coisa gelada. Aí vem uma vozinha assim: que tal uma cervejinha? Não é a voz de Deus. É a voz de Deus? O cara está saindo da igreja, vem uma voz e fala: pega uma loira gelada. É capeta puro, gente. Não tem nem pra onde correr. Então é isso que a Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de você. Então o primeiro inimigo para a gente ser cristão se chama Satanás. Eu não estou falando que ele é o maior, não. É um dos inimigos. Acompanhe aí. Versículo, alguém lê para mim o versículo 16, que eu estou sem óculos. Lê bem alto o versículo 16. Da mesma sorte que receberam a semente sobre pedregais, e ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. 17. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A primeira barreira é Satanás. A segunda barreira, dificuldade. Você se tornou cristão, vai arrumar problema de montão, até de novo. Você virou crente, o arroz que não acabava vai acabar, o gás que não acabava vai acabar, o emprego que não acabava vai fechar a porta, porque é prova, é dificuldade. É isso que acontece. Tem muita gente que aceita Jesus, quando começa a dificuldade, esse negócio de crente é coisa de doido, rapaz, eu vou embora. Aí sabe o que acontece? Sabe o que a pessoa tem coragem de falar? Porque quando eu estava no mundo, eu estava bem aonde, rapaz? Aonde estava bem? Você gastava mais de 200, 300 reais só de bebida e de droga. Você estava bem aonde? Aí a segunda barreira é o quê? As dificuldades. E vem mesmo, querido. Então o sapato que você tinha que de repente fura, aí quando está com o sapato o tênis furado, o que acontece? Chove e você pisa na poça da água. Às vezes na igreja assim, aí você fala: quando eu era do mundo, eu tinha Nike, eu tinha isso, agora eu estou aí. Não, é só eu entrar na igreja, a minha vida piorou. Não é que piorou, não, meu querido. Você entrou na igreja, Deus está tirando aquilo que não é bom na sua vida. Já viram uma dona de casa fazendo faxina na casa? Já viram? O que ela faz? Bagunça a casa, não é bagunça a casa? Pega o sofá, põe em cima do outro, enrola o tapete e... Muitas vezes Deus tem que fazer isso, e muitas vezes. Tem casa que aparentemente está arrumada, mas debaixo do tapete está cheio de poeira. Dentro do sofá tem moeda perdida, tem peixe perdido, tem barata morta, tem tudo dentro do sofá. Aí o que Deus faz? Vira tudo de cabeça para baixo. Ele dá aquela faxina, ele tira, joga fora. A sua segunda barreira, meu querido, quando as coisas começarem a se apertar, quando as coisas começarem a se dificultar, quando as coisas começarem a ficarem muito difíceis, perder o emprego. Todo dia você come a carne, hoje você come a clara, amanhã você come a gema. Quando tem isso? A água acaba, o gás acaba, os amigos que têm dinheiro somem, aí aquela pessoa que não tem Deus, você vê trocar de carro uma vez, troca de carro 2 vezes, anda só com roupa bonita e cabelo ajeitado, e você com a havaiana de uma cor, a outra de outra cor. Não desanime, porque em João 16:33 Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. A segunda barreira é essa, querido. A dificuldade vem, a dificuldade vai apertar, o dinheiro parece que não vai dar mais, parece que vai acabar o dinheiro. Ei, aí foi o salmo que a nossa irmã Cara leu. Aí Jesus vai falar o seguinte: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Aí vem a terceira barreira, terceira dificuldade. Alguém lê para mim o versículo 18 e 19, Marcos 4, 18 e 19. 19.
Então a primeira barreira é Satanás. Ele vai fazer de tudo, até para essa palavra que eu estou falando aqui, não ficar no seu coração. Ele vai querer arrancar do seu coração. Ele vai querer falar, olha, com Deus você tem que esperar. O que você quiser eu te dou agora. Vamos negociar agora, o que você quiser eu te dou agora. Você não tem que seguir esse Deus não. É só prova. Segunda barreira, dificuldade. Se tornou cristão, se tornou com dificuldade. Pode procurar qualquer cristão. Duvido se ele nunca teve falta de sapato, falta de roupa, falta de comida, se não ficou doente, difícil, sempre teve a Pedro. Já passou a Pedro, missionário? Já passou a Pedro, pastor? Passou a Pedro, pastor? Eu nem falo de mim, eu sou o meu nome, tem que ser o pastor Camargo Pedro. A terceira barreira é falar, olha, essa semente não morreu não. A primeira foi arrancada, a outra morreu, a terceira não morreu não. Ela caiu entre os espinhos, ela cresceu, mas não frutificou. Aí Jesus explica, sabe qual é essa terceira? É aquela pessoa que recebeu a palavra, recebeu a palavra cresceu, mas aí ela começou a se preocupar. Ela começou a se preocupar com o quê? Com as riquezas. Começou a se prender com as coisas do mundo. Começou, o que diz aí no versículo 19? Com o engano das riquezas, o que mais? Com os cuidados do mundo. A pessoa começou a dividir a atenção dela com o mundo. Começou a dar mais preocupação com o que vai vestir, com o que vai comer, aonde vai. Começou a ter essa preocupação. Aí a palavra começa a ficar infrutífera. Ei, meu querido, em Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, roupa, comida, vos serão acrescentadas. Aí Jesus está falando, aquela pessoa que é cristã e começa a se preocupar com riqueza, a se preocupar com as coisas do mundo, a se ocupar com as coisas do mundo, não vai dar certo. Aí eu gosto de comparar, igual Jesus, uma coisa espiritual com o dia a dia. Tá lá, a gente tem aqui 4 casais, né? Luciano e Fabiana, Fabiano e Carla, seu Camargo, pastora Flor, Renilson e Dalila. Beleza, nasce lindo, maravilha. Aí de repente, essas damas que foram citadas começam a pensar só em comprar roupa, cabelo e sapato. Entendi porque o Fabiano olhou para cá. Só pensar nisso, o que vai acontecer com o casamento? Vai acabar. Porque a atenção foi desviada. Com a igreja é a mesma coisa. Na hora que você tira os olhos de Jesus e começa a olhar o que vou vestir, o que eu vou comer, aonde eu vou, e os cuidados do mundo, começar a moda, eu tenho que parecer com fulano, e a novela tal, e isso e aquilo, desviou sua atenção, a semente vai ficar infrutífera. Queridos. Eu conheci uma pessoa, eu e a pastora Flor conhecemos uma pessoa. Eu torço para um time de futebol, torço mesmo, conheço o time de futebol, o nome de jogadores, mas é ele lá e eu aqui. Uma vez eu tinha 12 anos, o meu time, vou falar isso, já vão saber quem é, foi campeão mundial. Ele vinha aqui em Volta Redonda jogar. E meu pai me ofereceu, João, te compro o ingresso, foi em 81, para você ir a ver. E ele ia vir na quarta-feira. Eu falei com meu pai, é dia de culto, não vou deixar de ir no culto para ver esse jogo, não vou. Depois eu fui lá outro dia e fui. Mas nós conhecemos, eu e a pastora, uma pessoa que era o seguinte: se o time, ele era de São Paulo, né? Se o time dele perdesse, ele ficava uma semana sem ir na igreja. Não ia na igreja. E não ia, que ela pastor, não consigo louvar a Deus, estou muito triste. Nosso Deus, uma vez eu fui na casa dele para assistir um jogo, eu me escandalizei. Não, isso não pode ser. Porque pessoas dividindo o que pertence somente a Deus. Então, a terceira barreira é essa. Queridos, para eu ser cristão, Jesus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Ele tem que sentar no trono do meu coração. Ele tem que ser minha prioridade. Eu tenho que amar Jesus acima de tudo. Eu posso ter esposa? Posso e tenho que ter. Eu posso ter filhos? Eu posso e tenho que ter filhos.
eu vou ter meu time de futebol, eu vou ter meu partido político, eu vou ter meu trabalho, eu vou ter tudo isso. Mas em primeiro lugar vem o meu Jesus. Se eu não colocar Jesus como prioridade na minha vida, não funciona. Não dá certo. Então, queridos, a terceira barreira foi essa. Um coração que ficou dividido. Começou a se preocupar com as coisas do mundo. Começou a ficar com excesso de ambição. Começou a ambicionar. E pronto, deu errado. Queridos, quando eu falei que Satanás não era a maior barreira, porque os nossos maiores inimigos, vêm de dentro para fora. O que a Bíblia nos ensinou? Resistir ao diabo e ele tirar de nós. Aí vem a dificuldade, você tem que resistir. Tudo isso vem de fora. Mas o nosso maior problema é quando o problema vem de dentro. E essa preocupação, e essa ambição, e esse coração dividido vem de dentro. É eu que tenho que falar, olha, eu quero Jesus em primeiro lugar na minha vida. Na hora que eu colocar Jesus como primeiro lugar na minha vida, as outras coisas irão acontecer naturalmente. E é isso que eu quero deixar para nossas vidas hoje. Ser cristão é difícil, tem barreiras. Primeira barreira é Satanás. Identifique, você sabe quando é o diabo que está falando. Muitas vezes você chegar em casa muito cansado. Você está cansado para vir na igreja. Poxa, aí vem aquela vozinha assim: pô, você merece descansar, né? Pô, você está tão cansado. Querido, não é Deus que está falando isso, com certeza. Eu estou cansado, mas ainda que eu durma, eu vou dormir na igreja. Tem um presbítero que é assim, não é? Ele levanta 4 horas da manhã, vai para o trabalho, chega 8 horas, tem vezes que ele cochila, aí ele cochila dentro da igreja. Ele acaba com tudo e fala: pastor, hoje foi difícil, tá bom, não tem problema não. Aí tá difícil. Terceira barreira, as dificuldades. Ser cristão é difícil. Deus coloca a prova, as portas se fecham. Tem muita porta que veio de maneira errada e pelas mãos erradas. Essas portas não agradam a Deus, Ele vai fechar e vai estar condição para abrir outra porta. Terceiro, cuidado com o coração, com o que você sente. Não desvie o seu foco. O seu foco tem que ser Jesus. Uma vez que você se focar em Jesus, se prender a Jesus, eu garanto para você que todas as outras coisas Ele vai resolver para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos terminando.